ela vem atravessada pelas ideias de supremacismo branco. E o supremacismo branco não tem lugar para ninguém que se... A concepção de supremacismo branco não tem lugar para nada do moreninho. O colorismo vai para o vinagre diante desta ideologia, entendeu? Porque se a gente não parar essa coisa, né, esse tipo de ideologia que está em ascensão e que o governo atual trouxe e reproduz e pretende aprofundar, se a gente permitir, nós vamos ter uma situação, nós vamos ter uma situação de exacerbação da violência racial nos mesmos padrões que a África do Sul ou do regime de segregação racial norte-americano. E não adianta ser mais claro, não, porque para supremacista branco não tem esse mais claro. Não tem esse mais claro. Ao mesmo tempo, o Brasil é muito louco. A gente teve uma discussão uma vez, eu ouvi os caras na rádio dizendo que o Marighella não seria negro. Os caras colocou o Seu Jorge no lugar de um branco. O cara falou, não, o Marighella não é branco, ele é mulato. Não, mas mulato nos anos 60 não era negro. E aí os caras começaram a falar, aí... não sei se foi quando eu cheguei aqui, alguém falou teve uma outra visão, falou assim, olha, para chegar onde... Se o Marighella fosse retinto, ele não tinha chegado onde ele chegou, ele tinha morrido antes. Muito antes, com certeza. E ali eu fui obrigado a entender que é verdade, tá ligado? E é fato. O que é assim... Agora, é certo que hoje eu sempre digo, cuidado com essa conversa de colorismo. Porque pega a cara dos moleques que a gente vê sendo abatido toda hora nos morros do Rio. Só tem pardo na maioria. Ou porque já acabaram com os pretos, ou porque ninguém tem dúvida que pardo não é branco. E o Brasil é muito louco, ele tem os tipos de pardo diferentes. Se você vai no Ilha do Pará, é um pardo. Você vai no Rio Grande do Sul, é um outro. Rio de Janeiro é um outro. São Paulo é um outro. Eu sempre pergunto, vai no ML? Eu acho que esse é o teste. Vai no ML, vê aqueles pés lá. Tem o seu pé, tem o pé, cadê? Sabe? Não tem um retinto aqui, né? Então, tem o seu pé, e maioria, porque vocês são maiorias, vocês pardos. Os pardos são maioria, em tudo quanto é lugar ruim, os pardos é maioria. Os pardos são o maior grupo, são maior que os brancos. Nos piores lugares, o pardo é maioria. Eles são o grupo de cor o grupo de cor maior. Né? Misturar né? Número. Número não mente, né? Isso é número. Então, eu acho que é aquilo. A polícia não costuma errar, né? Ela vai do preto ao pardo e numa boa. Ela sabe, né? Lógico. Você mesmo falou várias vezes, mesmo sendo quem é. Tem acontecido. Eu vejo também a juventude negra, os jovens, quanto mais jovem, e os negros, procurando sair também do estereótipo, que também às vezes a gente reforça também. Sabe? Assim, nem sempre, porque o cara é negro, ele tem que pôr um boné e cantar rap, sabe? Então a gente também tem dificuldade de entender quando o indivíduo, o homem, o cidadão sai do ponto de referência e vira um outro, a gente estranha também. O Brasil é um país que ele tem muita dificuldade de entender o negro que sai do lugar, do quadrado dele. Que eu posso te dizer, eu tô num quadrado de... Entendeu? Eu sou um rapper. Tá ligado? Eu não sou, tipo assim... O que eu aprendi, não foi em faculdade, eu também fui intuitivo e foi na luta também, mas eu tô dentro da maioria, dos negros, músicos, tá? Bom, eu também não estudei, não tirei meu diploma, não quebrei o paradigma. Eu sou de uma tradição de negros músicos. Inclusive, minha família é de músico na Bahia, de cantores e batuqueiro. Então, a gente também não criou, eu também não quebrei esse... Que eu vejo a raça procurando quebrar, Sueli, sabe? Não é mais, você vai procurar o melhor jogador, tem que ser negro. Já não é mais. Quantos negros tem na seleção? Isso é uma coisa, eu gosto muito de futebol. E eu assisto hoje Premier League. Por quê? Porque é onde eu vejo africanos jogando. Sim. Assim. Por que ninguém encontra mais jogador preto aqui? Tem duas teorias.
Uma é essa que eu estou te falando, que talvez já não seja mais o sonho de consumo da molecada negra, o futebol. Como foi que os nossos meninos foram sendo expulsos, inclusive? O futebol? No futebol. Sim. Poder financeiro, primeiramente. Como foi que os nossos meninos foram sendo substituídos por meninos de classe média? Sim. Brancos. Não é possível, você tem que fazer essa pergunta. Não, eles não deixaram de desejar futebol. Eles não deixaram de querer futebol. Eles têm sido gradativamente excluídos. Sim. Você pega, campeonato francês e é uma profusão de gente preta como você não vê mais aqui no Brasil, que é o tal, né, do futebol pentacampeão, e que foi o tal do futebol pentacampeão graças aos jogadores negros. Sim. A eles nós devemos isso. Sim. Agora, como é que eles desapareceram? Não está migrando para outros. Tá coisa nenhuma, eles estão sendo excluídos. Certo. Como é que a França acha? Como é que a França tem uma seleção que é 80% de meninos pretos? E o Brasil, a Bélgica... E foi campeão. O negócio é tão exacerbado aqui, o processo de exclusão, que eles estão preferindo não mais conquistar os títulos que nós éramos capazes de conquistar para eles do que nos incluir. É isso que eu acho. E não me vendo teoria de conspiração porra nenhuma. Isso é conversa de branco em cima da gente. Pega os índices, né, de mortalidade da gente em qualquer nível. É teoria da conspiração. Negro ter morrido de Covid 70% mais do que brancos. É teoria de conspiração ou a gente é louco e a gente não sabe interpretar? Por que a gente morre de mortes preveníveis e evitáveis o tempo todo? Por que a gente é mantido na indigência humana? E só para contribuir com esse funil que o Brau começou falando, e isso que a senhora está trazendo agora, Sueli, tem a ver com a evasão escolar também, né? A senhora é doutora em educação, e a evasão escolar é majoritariamente de meninos negros. Como é que expulsam nossos meninos? Como é que se expulsa os meninos negros da escola? Como é que se empurra os nossos meninos para o tráfico? Não faz esse tipo de concessão, não, para o racismo, entendeu? Não dá esse mole, não. Nunca mais eu quero ouvir você falar em teoria da conspiração. Não, eu abri uma discussão. Olha o que você falou. Você falou tudo que eu queria ouvir. Olha, isso ouvindo da sua boca é lindo. Eu estou embriagado de felicidade da realidade que você mandou. Eu acho que você está falando o que eu falo a vida toda. Agora eu preciso que você fale. Eu preciso também que você fale. Não, mas aqui você... O tempo todo, outro dia os meninos falando assim pra mim, e o que a gente faz, o filho? Ó, tem um cara lá, vocês sabem quem é, manda ele vir aqui. Eles queriam alguém para falar para 500 calouros lá, né, com negócio de conta, não sei o quê. Falei, chama o Brau, não é ele, você, né? Sabe o que está acontecendo, Sueli? Não sei você como mulher negra, como você reage, como você é vista por aí. Não fazemos concessões, abrimos espaço para discussões assim, para que os negros venham e matam de primeira e mandam no ângulo, que nem você fez agora. Entendeu? É óbvio que é uma realidade. Os números não mentem. Os números não mentem. Basta você ter um pouquinho de boa vontade, você vai olhar os números das mortes em hospital, número de evasão escolar e todo tipo de má sorte que o Brasil oferece, a população negra está lá. E oferece para um grupo. Para um grupo específico, óbvio. Né? Só que, por exemplo, há quantos anos que as pessoas já estavam me vendo como, sabe, que um lobisomem. Começou a espalhar lendas por aí de coisas que eu não fazia, de tanto que eu falava essas coisas. Tipo assim, assustava as pessoas, sabe? Eu criava antipatia à distância. Aquele cara é racista. Então, eu aprendi a abordar por um outro ângulo e pegar de surpresa. Tá? Então, você sai do seu lugar de confortável, do branco, católico, que entende tudo e todas as fraquezas nossas. Você entende nossas fraquezas? Que bom. E a gente também já não precisa mais deles para explicar coisa nenhuma. Já passou esse tempo. Eles não são referência mais da nossa interpretação do mundo.
e nem da nossa interpretação dessa sociedade. Nós sabemos pensar muito bem que sociedade nós vivemos. Nós compreendemos perfeitamente o que está em jogo aqui. Nós não precisamos mais deles para nada, para pensar a nossa realidade aqui. Eu concordo tanto com você que eu chego a dizer, assim, que para nós não existe plano. Eles estão só esperando o dia do velório. Não existe projeto. Não tem. E é por isso mesmo que luto para nós tem que ser verbo, como diz o movimento de mulheres negras, né? A palavra de ordem das mães que choram, essa quantidade de filhos mortos, né? das mulheres negras que vivem cotidianamente buscando justiça para os seus filhos mortos. Mulheres com as quais Guiledés trabalha. E que tem essa palavra de ordem. Para nós, luto é verbo. O louco é que o nosso povo, realmente o povo negro, isso talvez é que a gente leva para essa coisa da raça mesmo, a conversa está aberta. O negro, o afro-brasileiro, ele não foi educado por ninguém a pensar a vida em forma de raça. Não, só a sofrer a raça. Não, ele sofre tudo que é da raça dele. Mas ele não foi educado e se torna... Mas ele foi educado de outro jeito, Brau. Presta atenção. Ele vai ser rejeitado dentro da própria família. Os caras falaram para nós o seguinte. Eles disseram para a gente o seguinte. Nós vamos dizer que não existe racismo aqui. E vocês vão fazer de conta que acreditam. Enquanto esse acordo prevalecer, não vai ter problema. Por que está dando problema? Porque a gente rompeu com esse acordo. Você acha que a nossa liderança faz muito acordo e esquece do propósito? Por isso que a gente não avança? Não, eu acho que a gente avança sim. Tá. A gente avança e muito. Eu tenho uma listinha aqui das conquistas do movimento negro que nunca é atribuído ao movimento negro. Sim. Que está escrito em um desses artigos aí que eu tenho aí. No 150. Mais de 150. Num desses aí, tudo que foi conquistado, porque geralmente, quando o fato é relatado, o protagonismo da gente é invisibilizado. Porque isso também é uma estratégia do racismo aqui. E as cotas, que legal. Foi não sei quem que fez. Não foi a luta do movimento negro que conquistou as cotas. A Lei 2000, foi, né? Alguém fez. É a reivindicação mais antiga dos movimentos negros brasileiros, desde a Frente Negra Brasileira. Em 2003, felizmente, o ex-presidente Lula promulgou essa lei. Mas é uma luta que vem desde a Frente Negra Brasileira na década de 30. O direito à educação é antes da Frente Negra Brasileira e foi uma das bandeiras mais caras da Frente Negra Brasileira. A luta pela regulamentação do trabalho doméstico vem com a Laudelina na década de 30. A gente conquista isso com a Benedita nos anos 90. Vou falar uma coisa, como você entende. Dentro de todas as conquistas que um jovem negro ou um cidadão negro pode vir a querer na vida, né? Vencer na vida, entre aspas. Em qualquer aspecto, no esporte, na música. Eu tô vendo uma geração na música emergente. Tô falando do meu meio, né? Que é um meio de uma molecada jovem, negra, militante, que está conseguindo se sustentar, criar sua estrutura, suas empresas e tal. Você acredita que a nossa liberdade passa por esse caminho também de empreendedorismo, entrar pro comércio, mexer com dinheiro, coisas que a gente sempre viu com preconceito pela religiosidade, a gente sempre teve preconceito de falar dessas coisas? Eu acho que são múltiplas as estratégias de luta que nós temos que desenvolver para sobreviver nessa sociedade que tanto nos exclui. Então, nós não podemos renunciar a nenhuma possibilidade. O que a gente não pode esquecer é muito do que nos é, muitas vezes, e eu não estou advogando contra a proposta. Eu acho que o empreendedorismo, nós somos pioneiros no empreendedorismo. É alguma coisa que desde o século XIX
sobretudo as mulheres negras, realizam. A Bahia é um celeiro de empreendedorismo. Agora que embranqueceu a ideia de empreendedorismo, agora se tornou uma coisa, né, sofisticada, isso, aquilo, aquilo outro. Mas sempre foi. Como foi que nós sobrevivemos se não fosse empreendendo? Nas condições de miserabilidade em que sempre vivemos. Então não tem novidade nisso aí para nós, não. A Caixa Econômica Federal, você sabe que foi invenção de gente preta? A poupança que as pretas faziam para comprar alforria, para acumular, para poder fazer, como chama? Sepultamento. Toda uma estratégia que as irmandades negras desenvolviam de poupança para conseguir sobreviver. O que? Você quer uma pioneira de empreendedorismo maior do que a baiana do acarajé? E tem 1 milhão de experiências que a gente teve que desenvolver, porque nós estávamos onde? Ou nós somos jogados aonde? Na rua. O que eu digo sempre é, o que foi que deu errado no projeto das elites brancas desse país? Jogaram a gente na rua e disseram, vocês estão aí para morrer à míngua. O que foi que deu errado? E nós vamos fazer disso aqui um país branco, a Europa nos trópicos. O que deu errado? A nossa resistência. Que é aquilo que a Conceição, a gente combinou também não morrer assim, desse jeito aí que vocês estão querendo. E chegamos até aqui. Então, eu acho que tudo bem, tem várias iniciativas que são da maior importância porque o nosso povo tem que ir. Agora, nós não podemos esquecer também que muitos dos acenos de empreendedorismo que nos são feitos têm a ver com o fato de que também está sendo dito o quê? O mercado formal de trabalho não é para vocês. Aquele emprego de qualidade que tem, entendeu? Carteira assinada, férias remunerada, 13º, aquele emprego que branco tem, moço. Esse não. Quantos pretos você conhece no emprego formal? Tem mudado muito, né? Tá todo mundo meio microempreendedor, né? É tudo uberizado, né? Tudo terceirizado, tudo precarizado. E acreditando que é empresário de si mesmo, né? Então, eu acho o seguinte, as pessoas têm que sobreviver. Certo. Agora, se puder lutar por emprego de qualidade, também é preciso fazer, e principalmente. Vamos ver se o Lula traz essa nova possibilidade, né? A gente está acreditando que ele tem que trazer essa nova possibilidade. Você tem pretensões de sair candidato em algum momento? Você é louco? Sempre tive juízo na vida. Não, nunca. Eu estou com 72 anos, vou fazer o quê com isso? Nossa, não parece. Não, mas tenho. Mas vou fazer 72 anos. Que bênção, hein? Nunca quis esse tipo de coisa. Eu sou um ativista mesmo. Eu acho que esse é o lugar que eu acredito. Eu acho que tem que buscar organizar a nossa gente, tem que conscientizar a nossa gente, tem que convencer a nossa gente que nós precisamos lutar coletivamente, que nós precisamos ter estratégia de luta coletiva, que a ideologia neoliberal individualista ela não nos emancipa de jeito nenhum, pelo contrário, eu me disponho a fazer esse tipo de serviço até o resto da minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Veja bem. Você ouve rap? Às vezes, consegue ouvir? Você tem acompanhado as mudanças? Não. Não? Eu parei em vocês. Olha, deixa eu te falar. Seria bom você dar uma olhada, porque eu queria pegar um retorno seu depois, para ver o que você pensa, como filósofa, entender tudo, porque foi por um outro caminho também. Porque eu, por estar muito dentro, às vezes eu não vejo, não entendo totalmente, mesmo estando dentro. Talvez uma visão como a sua. Vou olhar. Pede para alguém dar uma atualizada, dá uma olhada. Tá, dá uma olhada. Da cena musical. Da rapaziada, dos novos compositores, tem uma rapaziada, mas tem muita gente. Era bom você dar uma olhada assim, porque é variado. Tem alguns mais politizados e outros menos, mas você tinha que ouvir, assim, o contexto.
Eu quero saber o que é que aconteceu. A minha visão, assim, um pouco... Eu estou muito pessimista. Eu acho que o neoliberalismo e o individualismo, o hedonismo que ele traz, né, ele é uma ideologia triunfante, inclusive entre nós. Aquela ideia do fique rico ou morra tentando lá, eu acho que aquilo foi a triunfante, não é? Do 50 Cent. É a melhor ideia. Não, eu diria que vingou. Vingou. Isso está no coração e nas almas. Tem um individualismo babaca, que todo mundo se acha, entendeu? Todo mundo se acha que o indivíduo sozinho está fazendo alguma diferença. Ninguém quer investir na construção de uma estratégia coletiva de luta. E sem ela, a gente não se emancipa. E sozinho, qualquer um derruba a gente. Desautorizar uma pessoa preta é a coisa mais fácil que existe. Desautorizar uma pessoa preta. Desautorizar, desmoralizar, né? Destruir reputação. Cancelar é a coisa mais simples, mais fácil que existe. Mais fácil que a gente só tem chance se a gente desenvolver estratégia coletiva. E assim mesmo é difícil. Mas eu insisto, o neoliberalismo é uma ideologia triunfante entre nós, inclusive. E aí, ela não pode ser mais perversa sobre ninguém do que sobre nós. Explica para mim o que é um neoliberal. Essa ideologia de que individualista, de que eu sou o agente, né? Eu sozinho sou o agente da transformação. Eu sozinho estou fazendo a diferença. A minha mobilidade social individual... representa todos. A frase "a favela venceu", você acha que é uma frase neoliberal? Não, quando você fala uma favela, quando você está falando da favela, você está falando de uma coletividade. Eu não sei quem disse essa frase e o que ela significa, mas o que eu sei é, dentro da favela, tem gente que está lutando junto, né? O que a gente viu, uma das maiores demonstrações que a gente teve durante a pandemia da Covid foi a capacidade de organização coletiva que as comunidades de favela deram. Aquilo é um paradigma para a gente seguir. Aquilo é um paradigma. Por exemplo, o movimento tem usado essa frase, tanto o rap como o funk, até outros movimentos acabaram pegando essa coisa da frase, a favela venceu. Então, quando você vê assim, um artista que é emergente, egresso da favela, ele faz sucesso, posta uma foto com um carrão e a frase vem embaixo. Mas eu acho que é neoliberalismo isso ou não? E eu acho que é do mais babaca possível. É só isso. Eu não quis te induzir, só te expliquei o porquê. Não, eu acho que é. Que eu perguntei dessa frase. E é babaca. Eu tive uma discussão filosófica com meu amigo Zezé a respeito dessa frase. É uma coisa babaca, porque se é a mobilidade individual, entendeu? Que é o projeto, eu acho que nós estamos condenando o resto, né? O resto ao abandono, né? Ou às condições. Eu acho que a coisa mais nociva que pode existir, quem pode se dar o luxo de ser neoliberal é branco, que está com a vida ganha. Eu estou te perguntando por quê. Porque eu faço parte desse movimento que tem mudado o perfil e a forma de protestar, certo? Então é muito normal hoje, eu mesmo faço isso, já faço há muito tempo. Qual é a meta? Carro na porta. Qual é a meta? Então, qual é o objetivo? Tem um objetivo. Por exemplo... ter um carro? Não. Para o jovem negro... Tem alguma coisa mais idiota Tem um limite entre uma coisa e outra. Entre a coisa ridícula, entre o neoliberalismo ridículo e uma coisa mais pura, mais ingênua, talvez. Do cara que... Eu tive uma discussão com meu amigo. Eu achava que essa frase, realmente, ela não representava a verdade. Porque um amigo de funk meu falava assim, a favela só venceu quando todo mundo tiver escola, todo mundo tiver saúde digna. Tipo, uma coisa meio utópica também, eu sou antiga o suficiente para ter essas ideias também, mas nunca foi assim. Essa frase, mas essa vida que ele queria para o pessoal da favela nunca foi assim, nem na época do Cartola. Então, outro amigo meu já falou assim, não, deixa a favela sonhar, porque essa frase ela representa um sonho, representa um incentivo. Tem que respeitar a liberdade poética do Bora. Eu falei, não, respeito eu tenho. Mas ela realmente tem outro lado, outro mano. Falou, a favela não venceu, quem venceu foi o cara lá.
Se o sucesso dele não reverte para a comunidade, o que Mas ele significa? também não é um dos nossos, não é um a menos embaixo do... Ele não é um a menos que escapou da garra do sistema, não vai ser tragado... Mas isso o sistema sempre permitiu. Que escapasse um outro? Sempre permitiu. A mobilidade individual dos pretos sempre foi individual de um ou outro preto, sempre foi consentida e usada contra os pretos. Porque sempre foi assim. Mas fulano se deu bem, se você não, vocês são incompetentes. Sempre foi usado, sempre foi permitido a um ou outro de nós, ao experimentar mobilidade social, e ser usado contra nós também. Mas tá vendo, olha, se esforçar, vence, olha lá. Para maquiar uma outra verdade que é muito pior. Ué. Que é do coletivo... que o coletivo que não tem perspectiva, não tem por onde. Vive de milagre, de exceções. De exceção. Que entra o lado romântico lá do exceção, do cantor. E entra a meritocracia. Você acha que quando o cara fala assim, Deus te abençoa, sei o que você é meritocracia divina? Se nem dos homens não tem, vai ter tempo divina. Então, essa frase não existe. Deus te abençoou e você venceu. Por que Deus abençoou você? Não abençoou o mano que mora na casa ao lado ali, que é igual você, gente boa, te prestava dinheiro. Né? Você falou, né, no começo da nossa conversa, eles prosperaram. Como foi mesmo? Eu te falei um pouco, eu vou te mandar o tal dos contistas desagradecidos. Como foi mesmo que eles prosperaram? Se você tivesse tido um pedaço de terra para cultivar, se você tivesse sido dado, se você tivesse crédito especial... Milton Santos escreveu um livro lindo chamado Por uma Outra Globalização. Nesse livro, ele mostra, por exemplo, política pública de habitação. Para quem foi destinada, o